Canal FIC Bio apresenta Ondulatória capítulo 11 do livro Companhia Ciências nono ano. A Copa do Mundo de Futebol é um dos maiores eventos esportivos. Ela ocorre a cada 4 anos e mobiliza várias pessoas ao redor do mundo. O futebol faz parte da cultura brasileira e, durante os Jogos do Brasil, a maioria das pessoas fica atenta à partida e torcendo pelo bom desempenho da nossa seleção. No entanto, nem todos os torcedores podem comparecer aos estádios de futebol, mas há como acompanhar o jogo por meio de transmissões ao vivo. Como é possível acontecer essa transmissão? Como o som da torcida que está no estádio de futebol chega quase que instantaneamente até nossa casa? Como essas imagens são transmitidas? Neste capítulo estudaremos alguns aspectos dos mecanismos que envolvem a transmissão e a recepção de imagens e de sons, e assim poderemos responder a essas e a outras perguntas. Ondas. Aparelhos de TV e de rádio, radares, antenas, satélites, celulares, instrumentos musicais e aparelhos de som têm uma característica em comum: todos eles se utilizam de ondas para o seu funcionamento. Porém, as ondas associadas a um elemento de comunicação podem não ter as mesmas características das ondas associadas a outro elemento de comunicação. Por exemplo, as ondas de um sonar diferem das ondas transmitidas via satélite. Para entender melhor essas diferenças, vamos estudar o que são as ondas e suas propriedades. Se alguém segurar uma corda esticada, presa em uma extremidade, e depois movimentar a mão, provocando um pequeno abalo na extremidade solta da corda, o abalo se propagará ao longo dela. Esse abalo é denominado pulso de onda. Se agora essa pessoa provocar diversos abalos repetidos, em tempos iguais, acabará produzindo uma onda periódica. O som e a luz são exemplos de ondas periódicas. Imagine uma piscina com a superfície da água tranquila na qual cai uma pequena bola de gude. A queda da bolinha provoca na água uma perturbação, ou seja, ela transmite energia para as partículas da água. Acompanhe na fotografia abaixo. Essa energia é transportada pelas ondas que se formam, fazendo com que uma flor que flutua na superfície da água oscile para cima e para baixo. A flor não se desloca na horizontal, somente na vertical. Esse fato é explicado pela propriedade fundamental das ondas, que é o transporte de energia sem transporte de matéria. A onda é uma perturbação que se propaga e que envolve transporte de energia sem transporte de matéria. Elementos de uma onda periódica. Observe a figura que representa uma onda periódica. A intensidade da perturbação é medida por sua amplitude, representada por A na figura. Na figura também é possível identificar dois pontos, C e V, que representam a crista e o vale da onda, respectivamente. Como os pulsos, oscilações, se repetem, é possível definir a medida do comprimento de uma oscilação, que é uma informação importante para o estudo da onda. Essa medida é chamada comprimento de onda e é representada pela letra grega lambda. No SI, a unidade usada para medir comprimento de onda é o metro. O comprimento de uma onda é a distância percorrida por ela durante uma oscilação. Em outras palavras, é a distância entre dois pontos consecutivos e correspondentes, como a distância entre duas cristas consecutivas, ou ainda entre dois vales consecutivos. Com base na ilustração anterior, podemos determinar outro elemento das ondas. Imagine que ela represente uma onda se propagando na água e que, em determinado ponto, tivéssemos colocado uma boia sobre a água. A cada 10 segundos, um período, essa boia desceria e subiria até atingir determinado ponto, o que corresponde a uma onda completa. A cada 10 segundos passa uma crista por esse ponto. Como o período dessa onda é de 10 segundos, conclui-se que o número de ondas completas ou o número de cristas que passam nesse ponto no intervalo de tempo de 1 minuto, 60 segundos, é igual a 6. O número de ondas completas, ou cristas, ou ainda vales, que passam por um ponto em um determinado intervalo de tempo é chamado frequência, f. F é igual a n sobre ΔT. Em que f, frequência, n, número de oscilações, pulsos, ΔT, intervalo de tempo. Utilizaremos neste cálculo as unidades do SI, intervalo de tempo, S unidade de frequência, Hz, Hz. 1 Hz equivale a uma oscilação por segundo. O Hertz é a unidade de frequência do SI, Sistema Internacional de Medidas, embora
Muitas vezes, seus múltiplos sejam mais usados que ele. Veja alguns exemplos e suas relações com o cis. Kilohertz é igual 1000 cis ou 10 elevado a 3. Cis, megahertz, é igual a 1 milhão de hertz ou 10 elevado a 6 hertz. Gigahertz é igual a 1 bilhão de hertz ou 10 elevado a 9 hertz. Velocidade de propagação de uma onda. A velocidade de um objeto é a relação entre o deslocamento e o intervalo de tempo gasto para realizá-lo. Para determinarmos a velocidade de uma onda, iremos utilizar uma relação semelhante. Considerando que o comprimento de onda lambda corresponde ao deslocamento e que o período t corresponde ao intervalo de tempo gasto para realizá-lo, temos v é igual a lambda sobre t. Como o período t é o inverso da frequência f, a equação para se determinar a velocidade de uma onda pode ser expressa por v é igual a lambda vezes f. Utilizaremos neste cálculo as unidades do SI, período, t, em segundo. Frequência, f, em hertz. Comprimento de onda, lambda, em metro. Velocidade, metro por segundo. Agora vamos colocar em prática o uso dessas equações. Vamos calcular a frequência de uma onda sonora emitida pela sirene de uma ambulância, com comprimento de onda de 0,34 metros, considerando que a velocidade do som no ar é igual a 340 metros por segundo. Dados velocidade igual a 340 metros por segundo, lambda igual a 0,34 m, e frequência igual à incógnita que queremos descobrir. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes frequência. Isso implica que 340 metros por segundo é igual a 0,34 metros vezes a frequência f. Portanto, frequência f é igual a 340 metros por segundo dividido por 0,034 metros. Isto implica que frequência f é igual a 1000 por segundo. Esse valor de frequência significa que essa onda oscila 1000 vezes por segundo, ou seja, 1000 Hz. Fim da primeira parte de ondulatória. Agora vá para a parte 2. Canal FIC Bio agradece. Pedimos que compartilhem e deixe seu gostei.